de wrestling, que é tudo, né? Um estudo científico feito alguns anos atrás, que o nome do estudo é Recomendações para as boas práticas desinfetantes para a redução da propagação de infecção nos pisos de wrestling, que é a luta greco-romana. Esse artigo foi publicado em 2017 no Journal of Athletic Training, né, por cientistas da Ohio Northern University, nos Estados Unidos. Então, vou mostrar para vocês primeiro o que é a luta livre, né, ou wrestling. É uma das modalidades olímpicas mais antigas. O objetivo é jogar o adversário no solo, principalmente de costas, e tirar ele de dentro desse espaço vermelho. Se você conseguir empurrar o atleta para fora, né, você também ganha pontuação. Tentando também jogar as costas dele no chão. Essa modalidade é muito conhecida no WWE, né? Quem assiste televisão, aquele programa de luta livre, o WWE é muito conhecido. Bom, e o que trata o estudo, né? É comum aparecer patógenos associados com lesões na pele, na luta livre, que inclui bactérias, vírus e fungos, né? As bactérias mais comuns são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes, que resultam em uma série de infecções nas pessoas. É comum também aparecer vírus, como herpes, né, que causa erupções cutâneas contagiosas e fungos, como o trichophyton e o epidermophyton, que causam micose. Os lutadores com infecções visíveis na pele, eles são proibidos de lutar e treinar, porque eles têm que se tratar, porque sabem que o próprio piso vai transmitir para as outras pessoas. Então, eles são impedidos de treinar e competir. É importante saber quais são os agentes contaminantes para saber quais são as melhores práticas para limpar o solo onde ocorrem as lutas e os treinos. E existem vários produtos de limpeza e cada um tem uma função. Existem vários produtos no mercado, né? Depois existem listas desses produtos e cada um tem uma função específica. E o objetivo desse estudo dos sujeitos foi identificar os patógenos bacterianos no ambiente, determinar quais são os métodos mais eficazes e práticos para a desinfecção desses pisos, né? E desenvolver diretrizes para que os treinadores possam implementar para minimizar essas infecções. Qual foi a metodologia usada pelos pesquisadores? Tá? Eles fizeram 2 estudos para desenvolver os métodos da redução bacteriana. Primeiro, eles fizeram um estudo em laboratório para determinar o uso efetivo de desinfetantes ao longo do tempo. E depois, eles fizeram em 2 eventos esportivos ao longo de 2 anos, 2013 e 2014, para determinar a eficácia desses desinfetantes durante 6 horas de competição.
No estudo laboratorial, como é que foi feito? Eles utilizaram os pisos novos, né? E dividiram esses pisos em quadrantes, e foi desinfectado de acordo com as especificações dos fabricantes, usando 5 produtos de limpeza. Então, eles pegaram 5 produtos de limpeza e separaram em quadrantes e passaram em cada quadrante esses produtos. E para esterilizar, né, eles usaram o cotonete umedecido por 30 segundos, passando o produto. E cada quadrante desses foi contaminado com o Staphylococcus epidermis. Nesses espaços, aí eles, para determinar o tempo de crescimento dessas bactérias, né, foram coletadas amostras 0, 1 hora, 2 horas, 6 horas e 24 horas após eles terem contaminado o piso. Segunda metodologia já foi na competição. Eles passaram o swab nos atletas antes e após eles serem eliminados da competição. O swab é um cotonete na pele, né, que eles passam, ou na pele, ou na mão, ou na vestimenta, para coletar a amostra. O piso da luta foi também desinfectado de acordo com as instruções dos fabricantes, né? E aí eles observaram que no final, né, a contaminação, a colônia bacteriana ela é tão alta, né, que a carga, eles tiveram que fazer um cálculo matemático para fazer uma carga aproximada usando uma escala decimal, para que o número representasse o último quadrante, que as bactérias cresceram, e a fração decimal representou quanto teve de colônia naquele quadrante, de tanto que cresceu as bactérias no piso durante o evento. Tá? No segundo evento, eles já pegaram os resultados do primeiro evento e os pisos foram desinfectados para o segundo evento de 2014. Repetiu-se os protocolos, né, com os atletas sendo feitas coletas antes e após a eliminação, passando o swab dos atletas para coletar as amostras. Né? E foram 3 espaços de lutas utilizados. Tá? Ao todo foram 182 lutadores, um total de 385 lutas durante 9 horas, distribuído por 8 espaços de lutas. Todos os espaços foram desinfectados. Um utilizou como controle, e o segundo para monitorar o efeito da desinfecção do tênis, do sapato apropriado, e o terceiro para analisar o efeito da antisepsia da mão. O número médio de colônias bacterianas nas mãos de cada lutador tinha 50 colônias, multiplicado pelo número de lutadores que usaram o espaço. A carga de cada espaço durante cada hora foi determinado. Também eles registraram o tempo de cada luta e a colônia de bactérias na mão da primeira e da última luta de cada lutador. Então, eles observaram que bactéria tinha na mão do lutador na primeira e qual tinha na última luta do lutador. Contou-se, olha que interessante, 8.976 colônias representativas, representando 1% do total das bactérias. Eles encontraram de resultados no laboratório. Tá? Eles observaram aqui, nesse gráfico, vocês observam o tempo em horas, né? E nesses 5 produtos, depois de contaminado, vocês observam que logo após, nas primeiras horas, há um número elevado de colônias, e depois desse número elevado de colônias, ele vai diminuindo, né? Diminui com o produto, e observe que alguns produtos de limpeza, ainda após 15, 16, 17 horas, voltam a subir o número de colônias. Já tem tem 3 produtos, né, que apresentam uma manutenção durante mais tempo. Que aí que eles consideraram que foram os melhores produtos, né? Esses produtos têm no mercado nacional, inclusive, só que vem com outros nomes e tal, mas existem muitos produtos disso, principalmente quem trabalha na área de agro, né? Sabe a quantidade de produtos que utiliza para a limpeza desses espaços. Aqui vocês observem nas lutas, né? O crescimento das bactérias, né, desde da primeira, do início da competição até o final, né, observando que há um crescimento de bactérias do início para o final. Então, cada vez que passa mais as lutas, cada vez tem mais o número de bactérias nos pisos. Tá? Isso foi observado também, mesmo com a limpeza, detalhe, né?
que a limpeza mostrou que a limpeza não foi tão eficiente, porque mesmo passando o produto que eles sugeriram, e ela mesmo assim voltou a crescer por causa que os próprios atletas tinham as bactérias contaminantes e levaram elas para o piso. E uma outra coisa que também, olha a quantidade de bactérias que eles encontraram, né? Bactérias respiratórias, de pele, de solo, coliformes fecais, bactérias oportunistas. Então, foi a quantidade de bactérias. Não observaram, nem pegaram fungo, né? Foram só direto contando das bactérias e olha a quantidade de bactérias que foram observadas durante esse estudo. Eles também, a quantidade de bactérias observou o seguinte, que aqui teve mais presença, né? A que teve mais presença foi a respiratória, tá? Perdão. A que teve mais presença foi a de pele, 87%. A respiratória tem 2,5%, a de outra 0,5% e a de piso 9,7% de presença de bactérias no piso. Então, a que teve mais incidência foi as bactérias de pele. E as respiratórias 2,5%, que é um número representativo. Observaram também, aí no caso, quando ele usou os produtos, né? Quais são os que apresentaram melhores resultados? Ele apresenta aqui que o benefício, o benefit foi o melhor, né? Que foi o melhor em termos de produto, que eles testam os produtos, eles tinham que ver qual que era o melhor, e aí verificaram vários produtos e qual que teve o melhor resultado para esse estudo. Tá? Também eles observaram que de técnicas auxiliares, né, mostrou que houve uma diferença também na quantidade de coliformes fecais quando eles utilizavam limpeza do piso e gel, ou só limpeza do sapato, né? Então, observaram que as limpezas também, que quando, tanto na vestimenta e álcool em gel, observou uma menor contaminação de proliferação dessas bactérias, com a desinfecção mais a limpeza das mãos com álcool em gel. Tá? E o que é o final desse estudo que eles recomendam? Tá? Como eles encontraram que a gente acha que está pequeno, mas é 2,5 de bactérias respiratórias, né? Eles sugerem sugerem os treinadores que vacinam atualmente contra a influenza com base na alta incidência das bactérias respiratórias. Desinfectar regularmente todos os desinfetantes residuais tiveram um longo período de ação comparada com produtos de limpeza não residual, porque os produtos de limpeza que tinham eram produtos residuais, eles apresentaram melhores resultados que os não residuais. Uma outra coisa que eles sugerem é quando você fizer a limpeza, que você caminhe indo para trás e nunca caminhe indo para frente, porque o seu sapato vai contaminando o chão. Então, quando você for limpar o piso, ele recomenda que você vá limpando e caminhe para trás. E também observaram, né, como recomendação, usar álcool em gel antes de cada luta reduz em 73,4% a carga bacteriana. Aqui é apresentado um quadro de volta aos esportes pela Sociedade Espanhola de Medicina do Esporte, dizendo quais são as modalidades que têm maior risco e menor risco de contato, porque a Espanha já está voltando após pandemia as atividades, né? E as de risco baixo é xadrez, atletismo, badminton, bilhar, ciclismo, ginástica, halterofilismo e tal. Risco médio, beisebol, softball, futebol de salão, hóquei sobre gelo, squash e assim por diante. Já de risco alto, aquela que tem mais contato, tanto handebol quanto basquete, futebol americano e rugby. E todas as lutas têm risco alto de contaminação. Tá? Então, essa foi a apresentação, que é muito nós estamos vivendo muito esse momento, né? E é o momento que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis para que a gente evite a contaminação.